Oi, gente! Boa noite, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bora, tô ajeitando aqui a internet, entrando aqui ao vivão para falar com o pessoal. Tudo bem, gente? Pai do Senhor Jesus, ô glória! Ô glória! Bênção! Gente, o povo tá entrando aqui, esperando, aguardando. Tudo bem? Já mandando um beijão aqui para Cristiane, é isso? Cristiane Costa. Deus te abençoe, meu amor. O pessoal tá entrando e eu aqui já desejando uma boa noite, Pai do Senhor Jesus. Gente, eu deixei para entrar esse horário porque eu sei que tinha muita gente vindo de culto, né? Porque teve culto em algumas igrejas, na minha também teve. Hoje foi Santa Ceia. Graças a Deus eu participei do corpo do sangue de Cristo. Pela manhã também eu estive na consagração da minha igreja, né? Foi benção demais. E aí, né, eu precisava aí fazer um sacrifício, precisava jejuar. E graças a Deus, pela manhã eu consegui. E agora à noite também fui pro culto e foi ceia. Tudo maravilhoso, graças a Deus por isso. E como foi o culto na igreja de vocês? Foi benção também? Espero que sim, com certeza. Onde tem a palavra de Deus é bênção, não é verdade? Então quero já cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, as minhas lindas amigas, princesas de Jesus. Quero aqui agradecer o carinho das meninas. Olha, é sempre um prazer muito grande, sabe? Fazer live aqui, participar aqui com vocês de maneira indireta, aqui através das redes sociais e através de lives, e seja lá a gente conversando, né, ali nos comentários. Eu gosto demais. Eu, assim, confesso para vocês que eu não tenho muito costume de estar fazendo live, mas sempre quando eu entro aqui, eu fico muito feliz, porque eu sou muito bem recepcionada, sou muito bem recebida pelo pessoal aqui que gosta. O bom é que tem muita gente que gosta, embora tenha gente também que não goste, tem muita gente que gosta e eu fico feliz por isso, viu? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus também, esperando só o povão aí entrar mais um pouquinho. Foi benção o culto, viu? Estão aqui dizendo que foi benção. O pregador Wesley Santos disse que foi benção o culto na igreja dele. É isso aí. Onde tem a palavra de Deus, não tem como não ser benção, viu? Ah, tá. Os amigos também, Wesley. Eu não vou esquecer dos amigos também, não, porque tem muito varão que me acompanha também. Tem homem que me acompanha aqui nas redes sociais. Tem varões. E detalhe, homens que me respeitam e que admiram o meu ministério. Não é vergonha, tá bom? Vergonha é quem agride mulher, vergonha é quem é machista, né? E eu louvo a Deus pela vida dos meninos também, pela vida dos varões que me seguem aqui, que me respeitam e que sempre tem uma palavra de Deus aí que me colocam pra cima, que dizem que gostam, que admiram, que respeitam. E fica meu carinho aqui para os varões de Deus também. Meu muito obrigado pelo respeito, tá bom? Então, gente, o pessoal aqui, ó, Brena, aqui tá Brena, isso, ela tá dizendo, você é uma benção em nossas vidas, obrigado pelo carinho. Cleverton, é isso? Você tem o brilho do Espírito Santo, oh, glória a Deus, aleluia, ainda bem que vocês veem Deus através da minha vida, isso é muito importante para mim, porque é o que eu quero transmitir para as pessoas. Quero que as pessoas vejam Deus através de mim. E às vezes, tem gente que pode não conseguir sentir Deus na nossa aparência. Mas se conseguir sentir Deus nas nossas atitudes, já está de bom tamanho. Viu, gente? Muito obrigado mesmo, de coração. Glória a Deus. Ó, hoje eu trouxe o pandeiro, eu consegui achar o pandeiro. O pandeiro estava... lá debaixo do armário e Yasmin não conseguiu achar, eu chamo ela de produção, mas eu consegui achar. Hoje pela manhã também, no culto da minha igreja, a minha irmã em Cristo, né, que é a dirigente lá da consagração, levou um pandeiro, ela sabia que eu ia, levou um pandeiro, e a minha igreja é voltada muito para adoração, embora eu seja pentecostal, eu sou de uma igreja, sabe, uma igreja que tem uma raiz batista. Mas é uma igreja que ama a palavra de Deus e eu estou há muitos anos nessa igreja. E a minha igreja
assim, a gente tem várias congregações, mas a minha igreja mesmo é pequena, né? Não é muito grande. E eu já ouvi pessoas dizendo para mim, assim, já ouvi, né? Pessoas que diziam para mim que era para me procurar outro ministério, como se a minha igreja não fosse adequada, né? Pro tamanho das coisas que Deus fez na minha vida. Eu achei isso de uma ignorância tão grande que eu simplesmente respondi para essas pessoas que o tamanho da igreja nada tinha a ver, né? Com as questões de exaltação de Deus na minha vida. Porque quando Deus fez o que fez na minha vida, Ele fez através de uma igrejinha pequena, que eu dirigia trabalho de libertação, que eu lavava banheiro. Dessa igreja, na época eu lavava banheiro. Depois de lavar banheiro, limpar a igreja todinha, eu ia dirigir culto. E a igreja era dentro de uma comunidade, uma igreja simples, uma igreja pequenininha, sabe? Praticamente um barraquinho. E os cultos lotavam, tinha milagres de Deus, bênçãos de Deus, as pessoas saíam curadas. E eu acho que isso que é o mais importante, esse negócio de que o meu ministério não cabe mais dentro daquele ministério porque eu cresci demais e aquele ministério é pequeno demais para o tamanho do meu ministério. Eu acho isso de uma ignorância e isso tão ridículo, porque as pessoas esquecem de onde elas vieram. A maioria das pessoas que hoje cresceram um pouquinho, que obtiveram nome, começaram dentro dessas igrejinhas pequenas. Ou seja, eu tô falando igrejinha, é só expressão, porque não tem igrejinha. Tem a igreja de Cristo, independente de tamanhos. Tá? A igreja sendo de Cristo, não importa o tamanho, mas eu estou falando do templo físico. Estou falando do templo físico, da estrutura física, né, da igreja. Então não importa se a estrutura física da igreja é grande ou pequena, se a igreja de repente tem projeção, tem fama ou não, né? Ela precisa ter caráter. O povo precisa servir a Deus de verdade, entendeu? Então assim, a maioria dessas pessoas que hoje aí estão em evidência vieram desses pequenos templos físicos. Porque tem que falar assim explicadinho, porque senão as pessoas vão botar a palavra na minha boca, né, que eu não disse. E aí começa com os mimimi, com as conversas fiadas, eu não dou para isso. Eu gosto de esmiuçar coisas e jogar para ninguém ter motivo de falar. Então estou falando do templo físico, da estrutura física da igreja. Então quer dizer, tem gente que veio dessas estruturas físicas, dessas igrejas, né, pequenas, né? Começaram ali. Era lá que elas tinham oportunidades. Era lá que elas começaram a pregar, desenvolver aí, e muitas nem sabiam ministrar, não conhecia muita coisa, falava muita coisa errado, como eu também falava, né? E até hoje, às vezes, eu falo umas coisinhas e aí a gente vai aprendendo, porque ninguém sabe tudo. Ninguém é expert, ninguém sabe tudo. A gente vai aprendendo as coisas com o decorrer do tempo, estudando, não é verdade? E aí eu vejo essas pessoas que começaram ali e que às vezes dão testemunhos que era mendigo, que comia lixo, que era isso, que era aquilo, que era pregador de trem, que era pregador de rua. E hoje em dia, a maioria saíram das igrejas pequenininhas para ir para uma sede, para ir para uma coisa grande, porque acha que o ministério cresceu tanto que não cabe mais dentro daquela pequena igreja. Isso é ridículo. Isso é ingratidão. Isso é cuspir no prato que comeu. Eu estou há anos na mesma igreja. Eu estou há anos na mesma igreja. E eu já tive proposta de outras pessoas. Vamos para o ministério tal. Fica no ministério tal, porque é maior, condiz mais. Eu falei assim, gente, isso é muita palhaçada. Aonde que Jesus pregou isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde vocês viram Paulo crescendo um pouquinho e foi para uma igreja maior e foi para um lugar melhor? Aonde? Você viu para onde Paulo foi? Depois que Paulo cresceu? Paulo foi para a prisão, Paulo foi para a cadeia, Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido. Paulo não foi para a igreja grande para ter projeção, não. Não, ele saiu de uma igreja grande
Porque ele era fariseu, era uma pessoa que era frequentador de sinagoga. Andava com a nata religiosa da época. E saiu dali e foi para a cadeia. Foi ser perseguido. Foi ser esbofeteado na cara. Era naufragando em barco. Era em prisão, açoitado. Então, pelo amor de Deus, gente, isso é uma palhaçada. Eu não sei quem inventou essa história de querer comparar tamanho de ministério, de querer, sabe? Ah, não, eu cresci demais, então aquela igrejinha pequenininha não é apta mais para mim. Gente, aonde que Jesus ensinou esse tipo de soberba pra gente? Aonde que Jesus ensinou pra gente ter ingratidão? E falando disso, eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra. Eu posso? Vocês recebem aqui da parte de Deus se eu compartilhar com vocês? Vamos lá, porque antes de tocar isso aqui, eu ia até falar do hino que a gente louvou durante a manhã, mas eu preciso falar disso aqui porque condiz muito e é muito pertinente, até mesmo para o que eu estou falando, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês algo que tem a ver com o que eu estou falando. Peraí. Bora aqui, a Bíblia tá aqui, botei o pandeiro ali. Gente, vocês estão me vendo bem? Tô achando isso aqui tão meio escuro, os cabelos tá tudo pro alto. Eu tentei dar uma ajeitada, mas deixa quieto. Mas o que importa mesmo é a palavra, né, gente? Não é beleza não, né? Não é verdade? Bom aqui que vocês estão vendo ao vivo aqui, sem filtro. Eita! Aqui, ó. Eu quero compartilhar com vocês. Quem tá pronto aí para virar vigília, vai dando glória. Quem tá pronto pra gente fazer um vigilhão? Ô, glória, daqui a pouco eu toco um pandeiro aqui, gente. Eita! Tô pronta pra vigília. Vambora, gente. Gente, ainda tem que ir lá no Instagram, ainda dar uma satisfação pessoal. Amém? Gente, vai mandando os coraçõezinhos aí. Entra aí, fica comigo, gente. Vambora ouvir a palavra de Deus? Vambora? Eu sei que você já ouviu a palavra de Deus na sua igreja, mas eu estava falando de algo aqui. Quem está me assistindo sabe que eu estou falando a respeito dessa questão de ingratidão. Das pessoas cuspirem no prato que comeu, das pessoas sair de um lugar que deu suporte, quando a pessoa não era nada, e começar a falar mal, e achar que aquele lugar não é mais. Eu cresci muito para estar nesse lugar pequeno. Vambora, então deixa eu compartilhar uma palavra com vocês. Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. É primeira? Não, gente, minto. Livro de 2ª, aliás. É que voou aqui, tá? Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9. Eu creio que todos que estão aqui, né, comigo na live, já que a maioria é crente, conhece o texto, não é verdade? Então, o texto diz assim, e gente, eu não estou enxergando muito bem, eu estou ficando velha e a pessoa não... Só Jesus. Versículo 1 diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonathan? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir, glória, vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa.
Amém, gente? Glória a Deus. Então, quem não conhece o texto que eu acabei de fazer leitura? Todos que estamos aqui, eu, você que está aí comigo, né? Me acompanhando, na verdade, nessa leitura bíblica, você conhece a história, né? Conhece a história de Mefibosete, não é verdade? E essa história é interessante porque eu frisei aqui que essa história ela é muito pertinente para as palavras que eu usei aqui para falar dessa questão de ingratidão, de você cuspir no prato que você comeu. Por quê? Por que eu liguei o que eu estava falando anteriormente com o texto que eu acabei de fazer leitura? Porque eu vejo muita gente ministrando essa mensagem e eu vejo que falta muita leitura da Bíblia e que falta muito contexto do texto. Por quê? Porque eu vejo as pessoas denegrindo o Lodebar de uma forma que nem a Bíblia denigre. Eu vejo as pessoas falando tão mal de Lodebar, inventando algumas histórias que eu, sinceramente, eu não sei de onde elas tiraram, que eu fico me perguntando até onde vai, de repente, a falta de interpretação. E o que acontece? Se você for procurar outras passagens dentro da Bíblia que se fala de Lodebar, a gente não vai achar muita coisa. Mesmo porque Lodebar era uma cidade, ou seja, uma cidade que até então, hoje a gente, se a gente pegar um mapa da geografia de Israel, a gente não vai conseguir encontrar Lodebar. Era uma cidade dentro das terras de Gileade. Ficava ao norte do Val de Jaboque. Ficava muito próximo a Manaim. A gente não conhece muita coisa sobre Lodebar. Apenas que o nome Lodebar significa, aliás, terra sem pasto, ou terra seca. De repente, o nome que foi dado para Lodebar está ligado à condição climática do local. De repente, é uma área mais desértica. A gente não conhece muito essa geografia de Lodebar, mesmo porque, segundo alguns historiadores, Lodebar também podia ser a antiga Debir. E a gente não sabe muita coisa porque a Bíblia em si, ela não traz muitas informações acerca de Lodebar. A Bíblia em si não degrine Lodebar. A Bíblia não fala que Lodebar era terra de mendigo, era terra de miseráveis. A Bíblia não fala que Lodebar era uma terra de gente que não prestava. A gente olha para Lodebar e vê apenas como se fosse um lugar de gueto. De repente, uma comunidade. Hoje, usando a expressão popular, uma favela. Mas a gente não pode atribuir a Lodebar, por ser um gueto ou por ser uma comunidade, a um lugar de miseráveis, a um lugar de mendigos, a um lugar de gente destruída. Porque, segundo a história, quem vivia em Lodebar não era Mefibosete a princípio. Mefibosete parou em Lodebar, foi viver em Lodebar depois da queda do colo de sua ama. A Bíblia diz que depois da morte de Saul e de Jonathan, quando a ama de Mefibosete soube, ela fugiu, ela teve medo, ela correu com a criança no colo. E Mefibosete caiu do colo desta ama e quebrou os pés. Como na época, não tinha nenhum tratamento, Ou seja, não tinha essa questão do gesso, a medicina em si era muito limitada. O menino ficou com defeito nos pés. Ele não nasceu aleijado. Ele se tornou aleijado por causa de uma queda. E logo em seguida a história vai dizer que ele foi viver em Lodebar. Sendo que a história vai dizer que ele foi viver em Lodebar, em Lodebar, na terra de Maqui. Maqui, sim. Maqui, filho de Amiel, ele vivia em Lodebar. Ele era morador de lá. Tem gente que chama Maqui de mendigo.
Sendo que a gente vê esse mesmo Maqui no episódio da história da fuga de Davi, fugindo do próprio filho que se rebelou contra Davi, ou seja, a saber, Absalão. A Bíblia vai dizer que Maqui foi levar alimento para Davi. A gente não está falando de uma pessoa miserável. Eu estou falando de um homem que morava dentro de uma terra, embora seja um gueto, mas era um homem de bem. Era um homem de bem, era um homem que possuía sim, uma casa, possuía algum tipo de bens materiais e que deu guarida. Segundo a história do primeiro século, segundo o historiador Flávio Josefo, isso é o que a gente tem em mãos, o que está escrito por este historiador judeu, que embora não aceitou Jesus, não fez parte do cristianismo, mas era judeu de nascimento. Ele conta que Maqui educava. Depois você faça a leitura, se você que tem a história dos Hebreus, ou se quiser adquirir o livro, depois eu deixo aqui as informações para vocês e deixo aqui também a página, tá bom? E aí a história vai dizer que Maqui, ele educava. Flávio Josefo vai dizer que Maqui educava, escuta, Maqui educava Mefibosete. Isso é Flávio Josefo dizendo. Em momento algum, nem a Bíblia, nem Flávio Josefo fala que Lodebar era uma terra de miserável, uma terra de mendigos, que Maqui era mendigo, que Mefibosete era mendigo, que ele vivia ali mendigando, pedindo esmola no meio da rua só porque ele havia ficado aleijado devido a uma queda. Então a história não diz isso. Mas o que a história diz? A história vai dizer que teve um servo liberto de Saul, que foi chamado na presença do rei Davi, e Davi lembrou da aliança que havia feito com Jonathan, que era muito seu amigo, e por causa desta aliança, por causa desta promessa, desta amizade, ele mandou chamar alguém da casa de Saul para perguntar se tinha, aliás, alguém que trabalhou para Saul, para perguntar se tinha alguém da casa de Saul que ainda vivia. E a história vai dizer, gente, que travou, gente? Pelo amor, não faz isso comigo não. Ai, travou? Não fala para mim. Eu comecei agora a ministrar. Ô, gente. Aí a Bíblia diz que Davi mandou chamar Ziba e perguntou a Ziba se tinha alguém da casa de Saul para que ele pudesse honrar, porque ele lembrou da aliança, da promessa, da amizade com Jonathan. E o texto vai dizer que aí Ziba falou para Davi, olha, eu conheço sim. Eu conheço um filho de Jonathan, aleijado dos pés, que está em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. A história vai dizer que Davi mandou ir buscá-lo para trazê-lo para seu palácio. E o texto vai dizer que quando Mefibosete chegou na casa, ou seja, no palácio de Davi, Davi lhe honrou, restituindo tudo o que era de Saul, para poder... gente, não fala que travou não, gente. Para poder dar para Mefibosete. Essa é a história que a Bíblia conta. Essa é a história. Mas sabe o que eu acho interessante de tudo isso? É que quando alguém vem, pega essa mensagem, mas é uma linguagem, mas eu uso uma linguagem figurativa. Gente, olha só, linguagem figurativa é uma coisa, tá? E texto literal é outra. A história tá ali. Se tá dizendo aquilo ali, eu não posso, a não ser que o texto seja simbólico ou metafórico. E a gente conhece um texto metafórico, simbólico e um texto literal. A história está sendo contada ali, não é para a gente interpretar do nosso jeito, é para interpretar do jeito que está ali. E o que está escrito ali é o seguinte: ele estava morando na casa de alguém. Ele estava vivendo debaixo da guarita de alguém. Ou seja, alguém estendeu a mão para esse moço. E alguém estendeu a mão para esse moço num momento muito difícil da vida dele. Qual foi o momento, missionária? O momento em que ele havia caído. O momento em que ele não podia mais andar com as próprias pernas.
Sabe aquele momento que você cai? Aquele momento que você já não tem mais forças para caminhar, para andar? Aquele homem que ficou debilitado, aleijado, impossibilitado, então, ele recebeu ajuda. Ele recebeu guarita. Alguém abriu as portas. Alguém prestou benevolência. Alguém ajudou. Alguém foi porta para ele quando todas as portas estavam fechadas. Alguém se importou. E sabe quem se importou com ele? Alguém de Lodebar. Sabe quem deu abrigo? Alguém de Lodebar. Sabe aquele gueto? Aquela comunidade? De repente, aquele lugar que muita gente não dá nada? Então, foi esse lugar que abriu as portas para o menino que era príncipe, mas que agora caiu e não tem mais condições de andar. E foi esta porta da casa de Maqui que se abriu. Detalhe, a história vai dizer que quando Mefibosete caiu, ele tinha o quê? 5 anos de idade. Só que a história vai dizer que quando o palácio chegou na vida de Mefibosete, ele já era homem. Escuta. Olha quanto tempo levou entre Lodebar e o palácio. Olha quantos anos Lodebar prestou para dar guarita. Olha quantos anos Lodebar prestou como porta. Olha quantos anos alguém de Lodebar sustentou o menino até que ele crescesse, até que ele virasse homem. Sabe o que o texto vai dizer? Que quando o palácio chegou na vida de Mefibosete, quando a honra chegou de poder ir para dentro do palácio de Davi e se assentar na mesa com Davi, ele já era um homem. Eu estou falando que ele já era um homem. E a prova disso é que o texto vai dizer que quando ele chegou, quando Mefibosete, faça a leitura de todo o texto, vai dizer que quando Mefibosete chegou no palácio de Davi, ele chegou carregando um filho. O filho de Mefibosete, tá travando muito, tá, gente? Poxa vida, tem gente falando que tá travando muito. O filho de Mefibosete se chamava Mica. Era um menino. Era um menino. E eu estou falando que menino não produz menino, mas homem sim. Ele já era um homem. E detalhe, ele não estava mendigando. Ele não era um miserável da vida a ponto de ninguém querê-lo. Ele construiu família. Eu estou falando que lá em Lodebar, independente se a terra é ruim ou não, se é gueto, se é comunidade, ele construiu família. Ele chegou no palácio de Davi com um filho. Ou seja, ele ficou impossibilitado dos seus pés, aleijado dos pés, mas ele não estava inválido como homem. E foi a casa de Maqui, lá em Lodebar, que deu suporte para ele. Detalhe, eu nunca vi Mefibosete sendo ingrato. Eu nunca vi Mefibosete dizendo, agora que o palácio chegou, eu vou esquecer de Lodebar. Agora que o palácio chegou, eu não quero nem mais saber de olhar para a cara de Maqui, eu não quero nem voltar mais naquele lugar. Eu nunca vi esse tipo de comportamento. Porque esse tipo de comportamento não faz parte de gente que é grata. Esse tipo de comportamento não faz parte de gente que quando mais precisou na vida foi aquela pessoa do passado que deu a mão, que estendeu a mão. Então eu estou falando que o palácio que chegou na vida de Mefibosete, não tirou dele a gratidão por alguém que lá, quando ele estava na prova, na pior, foi porta, foi mãos estendidas. Ele nunca falou mal. Ele nunca disse, eu vou esquecer. Agora que Deus me honrou, eu vou esquecer daquele lugarzinho. Agora que Deus me honrou, eu vou esquecer daquela pessoa que quando eu mais precisei estava ali, dando duro comigo. Não. Quem inventa esse tipo de história é a gente. Quem diz que a gente deve esquecer quem estendeu a mão, quem diz que a gente deve esquecer aquela casinha humilde, aquele barraquinho, não, isso deve ficar nas suas lembranças. Porque você não pode esquecer das suas raízes.
Principalmente das pessoas que quando você não era nada, quando morava em barraco, quando andava a pé, essas pessoas te estendiam a mão. Quantas pessoas do seu passado te matou a fome? Quantas pessoas do seu passado, até gente que era, sabe, gente que era ímpia, que era de outras religiões, te estendeu a mão, te deu um prato de comida para comer. Aí só porque agora cresceu um pouquinho, dá um pontapé, esquece. É por isso que eu estava falando anteriormente que essa palavra é muito pertinente, justamente para aquilo que eu estava falando sobre essa questão da gente crescer um pouquinho e sair de certos locais, porque acho um local pequeno demais, que não condiz mais com o tamanho da projeção ou da fama que Deus nos deu. Aí você larga o lugarzinho que foi porta para você quando ninguém queria abrir porta, que te deu oportunidade quando tu estava quebrado, quando tu não tinha condições para nada, esses lugares prestavam. Aí agora que cresceu um pouquinho, acabou, esses lugares não prestam mais. Escute, ei, eu tenho oportunidade de ir para qualquer lugar que eu quiser ir morar, mas eu moro no mesmo lugar há anos, na mesma casa que meu marido começou a dar duro para construir e eu ajudei na medida do possível. Porque eu não acho que saindo daqui, indo lá para não sei aonde, isso aqui é provar que Deus me exaltou. Eu não preciso disso. Quem quiser fazer, que faça. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. E todo mundo tem o direito de escolher o lugar que quer ir. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de ingratidão. Eu estou falando isso, eu estou falando de arrogância. Eu estou falando de gente que, sabe, quando precisou aquilo ali era cômodo. Quando precisou aquilo ali prestava. Aí agora não. Agora acabou. Não, agora eu nem vou mais olhar para trás. Eu nem vou mais... Escuta, quando o lugar é o lugar de humilhação, quando o lugar é lugar de humilhação, quando o lugar só te fez mal, só te trouxe tristeza, destruição, quando você não encontrou ajuda de ninguém, quando todo mundo te humilhou, eu sou a primeira a te dar. Oh, meu Deus, tá caindo a minha internet. Deixa eu só concluir. Quando o lugar é um lugar que só te traz desgosto, tristeza, só te fere, que só existem pessoas que te machucam, que te maltratam, lugares que você foi pro chão, foi pra lona, quiseram te destruir, eu faço questão de te dar força para você nem olhar para trás. Mas lugares que te estendeu, escute, lugares que te estendeu as mãos, lugares onde existem pessoas, lugares que existem pessoas, que quando você precisou, essas pessoas foram portas para você. Não faça isso não. Não faça isso não. Seja grato. Esqueça o que te fez mal, mas nunca te esqueça, nunca se esqueça de quem te ajudou quando você mais precisou. Então não tem essa. Não, poxa, aquele lugar foi o lugar de tratamento. Foi o lugar que tratou você, foi o lugar que cuidou de você. Então não esqueça não. Porque muitas das vezes é com gente de determinados lugarzinhos que as pessoas dão títulos, sabe? Diz que não presta, que é comunidade, que é favela, que é isso e aquilo. São pessoas desses lugares, às vezes, que acabam dando suporte pra gente quando os grandes não querem saber. Entendeu? Então seja grato. Seja grato. Seja grato a tudo que fizeram por você quando você mais precisou. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça quem te acolheu. Quem te deu a mão. Quem te abraçou. Quando ninguém mais queria cuidar de você. Viu? Glória a Deus, gente. Pai do Senhor Jesus. Eita, deixa eu pegar aqui meu pandeiro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ô, gente. Não, gente. Eu tô falando de acordo com o contexto. Porque se todo mundo pega pra falar mal, pra meter o pau, dizer que tem que esquecer, como se a gente, sabe? Como se a gente tivesse informações bíblicas de gente metendo o pau em Lodebar, falando que a terra não prestava, como se Mefibosete vivesse lá mendigando.
que não recebeu ajuda, que vivia lá jogada às traças. Gente, isso é história, isso é invenção da cabeça do povo. Eu gosto de ler o que está escrito e aplicar de acordo com o que eu leio. Agora inventar história, entendeu? Aí já foge um pouco. Aí, não, linguagem, não tem nada de linguagem figurada, não. Não tem, mas porque o nome Lodebar significa terra sem pasto. Ué, meu filho, ué, minha filha. O nome Belém significa terra do pão. E na era de Ruth, na era teocrática, na era dos juízes, faltou pão. A terra entrou em carestia, a ponto da família de Elimeleque com Noemi ter que se mudar lá para as terras de Moabe. Ué, não era a casa do pão? Por que faltou pão? Então, gente, às vezes, sabe, a terra sem pasto, de repente, porque a terra é seca. De repente, porque há uma dificuldade de arar a terra, das coisas crescerem ali. Mas isso não significa que era terra de mendigo, de gente desgraçada, que só tinha gente, já vi gente falando, só tinha gente que não prestava, botaram uma aqui nesse pacote. Pelo amor, gente. Quem não presta não estende a mão, não. Quem não presta pisa no outro. Quem não presta acaba de matar quem já está morto. E não foi isso que eu li, não. Eu li que teve gente que cuidou do menino com os pés quebrados até ele virar homem. É o que está escrito. Porque o que está escrito ali é que quando ele chegou no palácio, ele já era pai de um filho chamado Mica. Então, qual é a lógica contextual? Se ele caiu com 5 anos de idade, quebrou os pés, ficou aleijado a partir deste momento, e agora vive em Lodebar, é sinal que deste tempo, até ele se tornar o homem que vai chegar no palácio onde Davi reside, ou seja, ele viveu aonde? Em Lodebar. E qual é a lógica? O menino se tornou homem. Aonde? Em Lodebar. Filho, filha, o palácio, veio anos depois de luta. Então, pelo amor, não troca coisa que chegou agora não, por anos de história não. O palácio chegou agora. Você está conhecendo a exaltação agora. E você está trocando anos de tratamento, anos de cumplicidade, anos de mão estendida, por causa, de repente, de algo que você nem sabe se vai durar ou não. Porque assim que Ziba inventou uma história para Davi já tirou uma parte do que tinha dado para Mefibosete para dar para Ziba. Que ele contou uma história lá dizendo que Mefibosete estava fazendo complô para tomar o reino de Davi. Você está entendendo isso? Então, coisas que chegaram agora, que estão fazendo parte agora da sua vida, que você não sabe nem se vai ter durabilidade. Não joga tudo para trás do que você viveu. Não cuspa no prato que você comeu por causa de coisinhas que estão chegando agora que você não sabe nem se vai permanecer. E eu conheço gente precipitada. Quer um exemplo? Por exemplo, a pessoa começou a fazer um sucessozinho agora. Vamos colocar assim. Começou a fazer um sucesso agora. Agora. Aí já compra, vamos botar assim, tô dando um exemplo, tá? É só um exemplo. Aí compra um casarão de não sei quantos milhões num condomínio. Começou a fazer sucesso agora. Vamos colocar assim, né? De repentemente, vamos botar em placa uma música ou sei lá, um hino, alguma coisa assim. Aí fica só naquele hino ali, daqui a pouco, um ano depois, acabou, tenta fazer um outro CD, não emplaca mais, não vai mais. E aquela conta enorme que só cresce, mas o sucesso vai caindo, 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 caindo. E daqui a pouco a pessoa não tem mais condições de sustentar aquele casarão, aquela coisa toda que a pessoa comprou achando que o sucesso ia durar para sempre. Ou achando que, sabe, tipo assim, não fez um projeto, não esperou a coisa acontecer de fato para poder, de repente, se jogar de cabeça. Aí já vendeu aquela casinha que construiu com, sabe, com maior dificuldade e tal, mas estava tudo bonitinho, estava tudo prontinho para ir morar de aluguel, se enfornar, e de repente a coisa vai, pá! Aí a pessoa tá sem a casa, tá sem a casinha e daqui a pouco tá sendo despejado. Porque não era bem aquilo. A coisa não durou. Tá entendendo? Então, o que eu tô falando para vocês é o seguinte.
Foram anos de história lá na casa de Maqui. Foram anos sendo tratado na casa de Maqui. Então não é porque o palácio chegou agora que você já vai rejeitar tudo que você viveu ou vai esquecer tudo que fizeram por você por causa de um momento. Por achar que aquilo ali, nossa, aquilo ali vai durar para sempre. Você não sabe nem o que pode acontecer. Como ele nem sabia que podia acontecer de Ziba inventar uma história e Davi arrancar a metade daquilo que tinha dado para ele para dar para Ziba por causa de uma mentira que Ziba inventou mais tarde. Você tá entendendo? Então, se Mefibosete fosse um cara ingrato, de repente começasse a falar mal de Maqui, começasse a cuspir no prato que comeu, pelo menos de uma certeza eu tenho. O dia que o palácio fechar as portas, a casa de Maqui estaria aberta novamente para Mefibosete. Eu não estou falando da cidade. Eu estou falando da casa do homem que cuidou dele. Eu estou falando da casa do homem que estendeu a mão para ele. Porque você pode ter certeza que se alguém que chegou agora te rejeitar, não quiser mais, as pessoas que estavam lá no passado contigo vão ser as primeiras a te apoiarem. Então não esqueça, tá? O momento passa. O momento passa. Viu? Então tenha certeza que se você for grato, se você tiver os seus pés no chão, você chega longe. Viu? Amém, gente? Tá bom? Amém? Quem recebeu a palavra aí, levanta a mão e dá um glória. Aleluia. E outra coisa, nem adianta vir pra cá e querer discutir. Não, que não é assim. Não. Tá ali. O que tá escrito, tá escrito. Acabou. Acabou. Tá escrito, gente. Tá escrito. Eu pego e leio todo o texto. Aí você vai analisar e você vai ver que eu não falei nenhum tipo de abobrinha e muito menos nenhum tipo de heresia aqui. Não, porque não sei. Não, por que não? Porque a gente inventa muita coisa. Olha, há anos eu vivi, sabe, acreditando em muita coisa que nem estava escrito. Que o povo pega cheio de achismo, isso e pá. E há anos eu vivi assim. E cansei de replicar, cansei de reproduzir coisas que eu via que não estava ali. Cansei de fazer isso. Porque foi assim, eu estava aprendendo assim. Muita coisa que eu fazia que não condizia, que era errado, sabe? É porque eu replicava as coisas que eu aprendia de maneira errada. Gente. E eu sou humilde o suficiente, mulher o suficiente para falar isso. Já errei muito, sabe? Por de repente acreditar só naquilo ali que a pessoa falava e não fazer a leitura correta do texto. E aí eu peguei, quando eu comecei a abrir a minha mente, quando eu comecei a de verdade mergulhar na palavra de Deus e a entender os textos, eu comecei a melhorar. Eu comecei a ter mais convicção, eu comecei a ter mais certeza, sabe, das coisas que eu falo, e eu melhorei muito, né? Melhorei muito nas minhas ministrações, porque eu comecei a me aprofundar. Eu comecei a perceber que não adianta a gente vir cheio de achismo inventando história. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Ponto. Aprendi isso. Demorei, apanhei, apanho ainda hoje porque não é fácil aprender. Sabe, às vezes dá uma dor de cabeça, às vezes fazendo leitura eu pego no sono e e compro muito material. Eu tenho muito material. Eu tenho muitos livros, alguns que eu leio, gosto, respeito, outros que eu pego a Bíblia e falo, não, isso não está de acordo. Entendeu? E, mas a Bíblia tem muitas alterações, que papapá, gente, se for pensar assim, filho, tu não vive nada. Não acredita mais em nada. Se eu fosse pegar e botar em prática tudo que dentro de uma sala de um curso de ciência da religião eu aprendi, eu ia desacreditar de tudo. Né? Pegam para dizer que a história de Jesus é a história do Invicti Soliti, uma coisa assim desse tipo.
Tipo, a história de Jesus é a história de Zeus, né? Falam que o Velho Testamento é baseado, né? É inspirado no Código de Hammurabi. Então tem muita coisa. Então a gente não, sabe? Eu acredito no Senhor, Ele já me deu prova da sua existência. Então, e já me deu prova de muita coisa que está ali, que se cumpriu na minha vida e que se cumpre hoje através de sinais, né? Então eu não tenho que duvidar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas eu tenho certeza das coisas que virão. Então, tipo, sabe, eu tenho muito, muito material, desde qual Bíblia que você gosta de estudar. Olha, gente, na verdade eu tenho muitas. Eu tenho a Thompson, eu tenho a King James, que eu amo, eu tenho a arqueológica, que eu amo, eu sou apaixonada em arqueologia, era o meu sonho. Então eu tenho a arqueológica, eu tenho a aplicação pessoal, eu tenho a Deik, eu tenho a pentecostal. Acho que eu tenho todas as Bíblias, até a ecumênica eu tenho a Teb, porque tem os livros apócrifos, porque eu gosto também de estudar, embora a gente saiba, né, dessas questões de aprovações e não dentro do Conselho de Nicéia, mas eu gosto de estudar os apócrifos também, mesmo porque tem a história dos Macabeus, que é uma história de uma revolução, ou seja, né, de um montim verídico. Tem muita coisa, né, tem muitas informações, eu gosto de aprender. Não, logicamente falando, para colocar ali no altar, nem tudo que a gente lê, nem tudo que a gente conhece, a gente joga por aí, né? A gente precisa estudar a Bíblia em si. E o Espírito Santo também é o nosso professor, ele nos ensina, né? A gente pede muito direção a Deus e ele nos ensina, né? O próprio Jesus disse para os discípulos, quando eles estavam com medo de repentemente, ou seja, preocupados, né? Quando fossem falar diante das pessoas, e Jesus falou para eles, né? Que era para eles não temerem, que quando eles abrissem a boca, o próprio Espírito Santo os encheria, falaria através deles. Então a gente precisa pedir discernimento, precisa pedir a ajuda de Deus. Já teve muitos momentos. O pessoal tá falando que tá travando, gente. Por favor, eu vou tocar um pandeiro aqui. Ai, meu Deus, minha internet tá horrível. Já teve momentos que eu fui ministrar a palavra de Deus e eu ministrei com muito medo, sabe? Eu tremo até hoje, eu fico nervosa. É muita coisa, sabe? E então eu acho que isso faz parte da dependência do Espírito Santo. Quando você treme, quando você tem medo, quando você não tá... Ah, mas isso é insegurança. Não, não é insegurança. Sabe? Temendo a, de repente, errar, falar alguma coisa que não tá dentro do texto. Isso é temor. Eu não perdi isso. Há quantos anos eu ministro? Quando fora de negócio de pandemia, eu tô quase todos os dias em cima do altar pregando. Já não era para estar acostumada com isso tudo, mas todas as vezes eu tremo. Eu tremo porque dependência. Sabe o que é isso? É não me achar autossuficiente. Achar que eu sei tudo, eu domino tudo. Não, eu sou dependente do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não falar através de mim, no meu conhecimento, o meu intelecto, isso não vai me levar a lugar nenhum. Porque é Ele que convence as pessoas, é Ele que convence o homem do pecado, não é verdade? Não é o nosso intelecto, a beleza da mensagem que a gente prega, é o agir do Espírito Santo através da mensagem que está sendo pregada. Então é essa dependência que eu não quero perder. Então que eu continue tremendo, que eu continue me achando pequena, que eu continue não me achando autossuficiente, que eu continue achando que eu não sei nada, que muita gente sabe muito mais do que eu. Eu prefiro continuar assim, achando que eu não sou nada. Não, nem tudo é insegurança, às vezes é dependência. Se fosse assim, já era para mim estar segura de tanto que eu prego, de tantos altares que eu piso nesse Brasil e fora dele. Não seja por isso, mas faz parte. E aí eu pego tremendo, mas aí começo a falar e daqui a pouco, quando eu vou ver, eu tô firme, forte, dando lugar. Amém. O Espírito Santo entrou e fez o seu papel, que é convencer. É Ele que nos dá a segurança, é Ele que nos capacita, não é verdade? Amém, gente?
Então, respondendo a pergunta, eu tenho um monte de Bíblia de estudo, né? Eu tenho um monte de Bíblia da mulher, eu tenho a linguagem esclarecida, a linguagem atualizada, eu tenho todas as Bíblias que vocês possam imaginar. Eu tenho a palavra-chave e eu tenho todas, viu? Amo. Então, eu investi em conhecimento, sabe? Eu comprei todas porque eu queria, sabe, fazer leitura de cada uma delas, ver quais eram as melhores, de repente, para a gente poder estudar. E fora os meus livros, eu sou apaixonada em Charles Swindoll, sou apaixonada em Hernandes Dias Lopes, Mai Pirler, então e outros historiadores e escritores. E eu gosto muito, sabe? Eu me encho. Tem vezes que eu pego e sento para estudar e eu fico viajando, né? Porque é cada coisa que às vezes eu não consigo nem assimilar, é muita informação. Isso aí, gente. Vambora? E hoje pela manhã, na consagração da minha igreja, enquanto o jovem pregava sobre arrependimento, sobre a gente ter certeza para onde a gente está indo, sabe? De que a gente está fazendo certo e tal. Que o outro falando que eu tô com muito botox nos lábios. Gente, eu tô rindo. Eu tenho que ficar rindo com essas conversas fiadas, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho botox nos lábios, não. Primeiro para sua informação. Como eu sou uma pessoa que estudo, uma pessoa que entendo de tudo quanto é tipo de assunto, não se bota botox na boca. Botox é um produto que paralisa os músculos. Então não se pode colocar botox na boca. Isso qualquer cirurgião, qualquer dentista, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, sabe. Então eu não tenho botox e muito menos nenhum tipo de preenchimento. É porque aqui em casa minha mãe é bocuda. Minha mãe tem boca grande. Eu nem deveria estar te dando satisfações. Por enquanto eu não precisei colocar. Isso é só maquiagem. O dia que eu tiver que colocar, sabe? Se eu sentisse vontade ou me sentisse à vontade para isso, eu colocaria sem problema nenhum. Não seria às suas custas. Mas eu não tenho vontade de colocar porque eu já tenho a boca grande. A minha família tem boca grande. A minha filha tem a boca igual a minha. A minha mãe tem maior bocão. Minha mãe tá com 73 anos, minha mãe tem a boca grande. E sabe, eu sempre tive essa boca assim desde pequena. Então na minha época, quando eu era pequena, não tinha esse negócio de botar preenchimento na boca de criança. Então, tem. Não sabe? É tão chato. De repente a gente vem, traz uma palavra, uma coisa, entra a gente aqui pra ficar falando besteira. Sabe qual é o problema? Todo mundo que tem boca grande, que tem o nariz direitinho, que tem cintura fina, é porque fez algum tipo de cirurgia. Esse povo não aguenta o fato de Deus ser perfeito. E Ele cria gente bonita. Ele cria. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Quem está me assistindo, as mulheres são lindas. Escuta, são lindas. Por enquanto eu não precisei botar preenchimento, mexer em nariz, botar preenchimento na boca, mexer em nariz. O dia que eu precisasse fazer, eu faria. Não teria problema nenhum, porque não estaria fazendo com o teu dinheiro. Você tá entendendo? Mas eu, por enquanto, eu não precisei. Isso aqui é de família. Então tem gente que não consegue aceitar, não é porque tá todo mundo colocando, não é porque todas as mulheres estão... ou seja, todas não vou generalizar porque seria um erro meu, então me perdoe. Não todas. Não é porque tem um modismo aí de algumas mulheres enchendo a cara de preenchimento labial, disso, daquilo, botando bocão e parece que o marimbondo mordeu, afinando o nariz, que eu tenho que fazer também. Eu tenho maior vontade, porque eu acho essa minha aba aqui do nariz, ó, eu acho isso aqui grande. Eu tenho maior vontade de fazer assim, ó. Mas eu tenho o nariz da minha mãe. Tenho maior vontade, mas não tenho coragem. Vontade eu tenho, só não tenho coragem. Não tenho coragem, sabe por quê? Tenho medo de dar errado. Eu vejo muita coisa por aí. Vejo o nariz necrosando, vejo gente tendo problema, indo parar em hospital por causa de vaidade. Então eu tenho muito medo. Graças a Deus, por enquanto eu não tô precisando. Tá bom, gente? Aí eu faço uns truquezinhos com maquiagem. E a boca também faço um truquezinho com maquiagem. Aí cresce mais um pouquinho. Mas esse meus lábios de baixo é carnudo. Eu tenho isso grande. E desde pequena eu era chamada de bocona no colégio.
Só Jesus. Aí vem um abençoado fala besteira, porque ele acha que toda mulher é artificial. Rapaz, eu sou crente, eu sou cristã, aliás. Sou cristã. E eu não tô perdendo tempo com futilidade, não. Tá bom? E se eu posto roupa, sapato, é porque eu trabalho com moda, eu tô ganhando pra isso. Mas eu não fico perdendo essas coisas, perdendo tempo com besteira, não. Então me poupe desse comentário ridículo, tá bom? E é melhor sair daqui da live e vai procurar alguém que tem a boca pequena, pra você não inventar a história que a pessoa botou botox na boca. Ainda é mal informado, que não se usa botox na boca, tá bom? Então tá, vamos embora lá louvar que é melhor. Hoje pela manhã, o pessoal cantou um hino, que eu sou apaixonada. Eu me lembro que quando eu viajei para fora do país, eu estava tão feliz da vida, era a minha primeira vez pisando em terras estrangeiras. E eu coloquei o fone no ouvido enquanto eu entrava dentro de um trem que ligou Paris à Bélgica. Eu fui de trem para Bruxelas, na Bélgica, de Paris para Bélgica. Enquanto eu olhava aquela paisagem toda e nem acreditava, que parecia que eu estava sonhando. E eu ia ouvindo essa música, esse hino. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no seu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no seu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. Eu fui ouvindo esse hino. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Ministério Zoe, no silêncio. No silêncio venha me amar. E quantas das vezes eu achei que Deus havia silenciado. Quantas das vezes eu achava que Deus havia me esquecido. E quando eu entrei dentro daquele trem, atravessando de um país para outro, na Europa, eu comecei a ouvir esse hino. E o hino diz que, como é incrível, não consigo explicar como o Senhor consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras nem de grandes demonstrações, porque apenas no seu olhar eu consigo entender que o Senhor me ama. E naquele momento eu não precisava de nada. O silêncio ali era a maior resposta de Deus para mim. O silêncio dentro daquele trem era Deus dizendo para mim: eu cumpri as promessas na sua vida, entendeu? Então vamos embora. Aleluia. Tocar aqui uns corinhos. Vem comigo, gente. Ai, gente, eu me emociono, eu não aguento, não. Oh, aleluia. Vocês já repararam que eu sou chorando a beça, né? Eu não posso fazer barulho, gente. O povo tá dormindo. Aí eu vou tentar cobrir aqui, eu vou tentar botar aqui assim, ó, pra abafar, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer um barulho sem fazer muito barulho. Ah, já viu isso, gente? Ó, aqui, ó. Abafou um pouquinho, viu? Mas tá bom, tá? Varão de guerra acabou de chegar. Varão de guerra está neste lugar. Com vestes na mão para te tocar. Azeite da glória para derramar. Sua bênção acabou de chegar. Taviado daqui sairá. Azeite puro para renovar. Com vestes de guerra ele é Jeová. A sua bênção acabou de chegar. Taviado daqui sairá. Azeite puro para renovar. Com vestes de guerra ele é Jeová. Vem,
Deus, não dá não. Eu tô segurando o lado errado. Ele vai te restaurar. Esta é a noite da sua vitória. Vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou, abra a tua boca agora e glorifica a Deus. Esta é a noite da sua vitória. E vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou, Deus te prometeu. Abra a tua boca agora e glorifique a Deus. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja do campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações virão seu grande. Toda a glória a Jesus o Nazareno, toda a glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, estrela da manhã. Rei dos reis, estrela da manhã. Gente, ó, eu tive que botar um pano para poder abafar o barulho do pandeiro, viu? Porque o povo tá dormindo, gente. Nem sei que horas são, já é meia-noite. Eita, glória, teve gente que me pediu aqui para cantar a beira do tanque. Veja só a história da beira do tanque. Eu ministrei sobre o paralítico do tanque de Betesda. Foi quando? Eu acho que foi 2011. 2011, me parece. 2011. Eu não sei se eu estava grávida. Porque eu estava grávida da Yasmin em 2012. Mas eu acho que foi em 2011 que eu gravei um CD. Um DVD. Pregando sobre... Eu gravei não, né? A igreja gravou. Enquanto eu ministrava, a igreja gravou um DVD eu ministrando sobre o paralítico do tanque de Betesda. E aí todo mundo me conhece, sabe que eu sou meio que repente, né? Eu faço uns hinos, umas rimas, às vezes em cima do que eu tô ministrando. E aí nesse dia, no meio da mensagem, porque eu falava sobre a questão... Eu intitulei o lugar como tanque da disputa, por causa das palavras do paralítico para Jesus, dizendo que sempre quando ele tentava chegar no tanque, outro passava à sua frente, né? E pegando isso, né, no meio da mensagem, eu fiz um corinho. Foi muito pequeno, foi só um pedacinho, botando assim: esse tanque é disputado, não é seu lugar. Hoje Jesus entra no tanque para te curar. E aí eu dei esse DVD na época para uma das integrantes do Ardendo em Fogo, que era a Raquel Pereira, que na época eu tinha uma parceria assim com ela, né? O Ardendo em Fogo estava muito em evidência e calhava da gente se encontrar nos lugares, porque eu ministrava também, meu ministério também estava crescendo muito. E como eu sou uma pregadora avivalista, e eles também eram um grupo de fogo, que a música, o corinho deles estava muito em alta, então a gente estava sempre se encontrando nos lugares. Então, por isso que muita gente vê a gente cantando junto, é porque sempre eu estava ali ministrando e a igreja levava eles para cantar. De repente, para fazer aquela junção, né? A pregadora avivalista com um grupo de corinho de fogo. E aí, como eu canto também, eles me cansavam de me chamar para poder cantar junto com eles. Então eu aceitava, logicamente, porque eu também canto, aí cantava. Aí eu dei um DVD desse meu para uma das integrantes do Ardendo em Fogo, que era a Raquel Pereira. E aí ela assistiu o DVD e falou assim: olha, eu fiz uma coisa aqui e eu quero muito te mostrar. Eu peguei aquele teu CD, ou seja, o DVD, assisti a mensagem e vi que no meio da mensagem você fez um corinho. Só que, tipo assim, o corinho ficou pela metade, foi só um trechinho. Aí ela falou assim, ó, e eu completei esse hino pra você. Você quer ouvir? Aí eu falei, não, quero sim. Aí ela começou a cantar. Ou seja, ela colocou outras partes no hino que eu tinha feito, né? E aí saiu esse hino aí, A Beira do Tanque. Então, na verdade, o hino, tipo assim, é composição minha e da Raquel Pereira. Logicamente falando, ela fez a maior parte da canção, mas começou comigo através de uma mensagem minha e eu fiz um corinho. Ele é mais ou menos assim:
À beira do tanque eu consegui chegar. Paralítico eu sou, mas posso me arrastar. Enfermidade não me impede de acreditar que no movimento dessas águas posso me curar. Mas na beira do tanque vivo a frustração. Enfermos como eu não entendi minha condição. Há 38 anos vivendo essa situação. Até que um homem me pergunta, quer explicação? Esse tanque é disputado, não é seu lugar. Hoje Jesus entra no tanque pra te curar. O tempo do teu cativeiro acabou. Tu vai depender só de mim, diz o Senhor. Pega a tua cama agora e... Pega a tua cama agora e vai profetizar. Pegue a sua cama agora e vai anunciar. Jesus entrou no tanque, te curou. Tu não depende mais do homem, só do teu Senhor. É mais ou menos assim. Como há muito tempo eu não canto, aí tô esquecendo de algumas partes, viu? O pandeiro tá abafado, gente. O pandeiro tá aqui na minha mão. Eu tive que abafar para não fazer muito barulho. Entendeu? Porque tem gente dormindo e a gente precisa respeitar. Mas, ó. Ó. Quando a igreja começa a dar glória, Deus dispensa seus anjos na hora. Quando a igreja começa a dar glória, Deus manda o anjo da vitória. Anjo de fogo pra te acender. Anjos de guerra pra te proteger. Anjos da glória trazendo a vitória. Basta só você crer. Glória, 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 glória. Quem dá glória recebe vitória. Glória, 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 glória. Quem dá glória recebe vitória. O carro de fogo acabou de chegar. Varão de guerra está neste lugar. Se você crê, começa a dar glória. A vitória virá. Eita Jesus, aleluia. E é mais ou menos assim, ó. É matéria-prima tirada do chão, que eu abato, que eu exalto na minha mão. Jogo no fogo 7 vezes para te firmar, mas te quebro de novo se eu não gostar. Eu abato, eu exalto, te vejo chorar, mas te revelo os meus mistérios para ninguém te enganar. Mas um aviso nesta noite pro inimigo eu quero dar. Não tô aqui neste vaso pra Deus não cobrar. Não tô aqui neste vaso pra Deus não cobrar. Não tô aqui neste vaso pra Deus não cobrar. Tá na mão do oleiro, deixa ela dar lugar. Não tô aqui neste vaso pra Deus não cobrar. Há um gemido, há um choro na alma, que só o teu oleiro pode entender. Enquanto vasos estão rodando, se movimentando, o oleiro tá tratando para poder te encher. Não toque nesse vaso para Deus não cobrar. Aleluia. Oh, aleluia. Não toque nesse vaso para Deus não cobrar. Não toque nesse vaso para Deus não cobrar. Tá na mão do oleiro, deixa ela chorar. Não toque nesse vaso para Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Tá na mão do oleiro, deixa ele orar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. É matéria-prima tirada do chão, que eu abato, que eu exalto na minha mão. Jogo no fogo 7 vezes para te firmar, mas te quebro de novo se eu não gostar. Eu abato, eu exalto, te vejo chorar, mas te revelo os meus mistérios pra ninguém te enganar. Mais um aviso nesta noite, o inimigo eu quero dar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Não toque neste vaso pra Deus não cobrar. Tá na mão do oleiro, deixa ele bradar. Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar. Eita Jesus, glória a Deus, amém, gente. Gente, eu vou ter que sair. Gente, eu prometi fazer uma live lá no meu Instagram. Deixa eu endireitar isso aqui. A cara da riqueza. Ai, gente, não cai não, por favor. Então, eu prometi ao pessoal que eu faria uma live lá no Instagram. E aí, eu tô até agora aqui. Eu não consigo sair daqui. Vocês são bênção. Tá todo mundo aqui. Opa! Ô, glória, gente. Aleluia. Muito obrigado pela participação de vocês. Lógico que a gente costuma, né? Tipo assim,
Eu acho que isso está acontecendo com todo mundo que tem redes sociais. O número de pessoas que entravam anteriormente nas minhas lives caíram muito, né? E às vezes tinha 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. Lógico que como eu quase não faço live aqui, também o povo não está muito acostumado, né? Se fosse uma coisa periódica, tudo bem. Mas, tipo, o povo... Eu senti uma queda. E não é só nas minhas redes sociais. É na maioria das redes sociais. Eu não sei se eles estão limitando alguma coisa. Estão limitando. É muita peleja, viu, gente? Eu acho que o Instagram, o Instagram, o Facebook tá limitando. Principalmente live, assim, de crente. Mas é independente da quantidade de pessoas ou não, importa que tem gente aqui ouvindo e recebendo da parte de Deus. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu não vou fazer vigília, não. Vou deixar para um outro dia a gente entrar aqui e mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, né? E para a minha vida também, porque assim como eu ministro para vocês, a palavra também corta para mim e eu acabo sendo ministrada também. Vou para lá para continuar a vigília, então vamos embora lá pro Instagram, gente. Vamos lá, porque lá dá para chamar o pessoal, para o pessoal fazer participação. Aqui eu não sei muito mexer direito aqui não. Gente, eu tô a cara da riqueza. Vou tirar isso aqui, por favor, tô parecendo um aeromoço. Sei lá, é pra tampar a veia? Gente, olha os cabelos. Gente, por favor, olha isso. Olha isso, tudo pro alto. Deixa eu tentar endireitar. Meu Deus, a pessoa tá como? Gente, um calor que eu tô suando. E meus cabelos tá tudo... Tá aqui, ó, tá tudo agarrado aqui. Gente, essa é a minha cara original. Fazer o quê, né? Aqui ao vivo não tem como ficar botando filtro não, tá? Ou tu ou tu não é. Acabou. Ai, gente. Muito obrigada, tá bom? Pela participação de vocês. E eu prometo, final de semana, a gente entra. Eu tô aproveitando os dias que eu tô tendo, assim, livre entre aspas, né? Eu cheguei da minha igreja, o culto acaba cedo, então tem como fazer a live aqui. Mas quando eu vou pregar fora, nos lugares mais longe, às vezes eu chego muito cansada, já chego muito tarde. E aí não dá pra fazer, né, gente? Entendeu? Mas assim, eu prometo que na medida do possível vou estar sempre entrando aqui pra gente poder falar. E aí aqui eu conto testemunho, aqui eu prego e aqui eu também adoro, louvo ao Senhor. Quero, em nome de Jesus aqui, agradecer todos e dizer que a gente vai ter mais lives, sim, trazendo mais informações, né, da palavra de Deus para vocês, tá bom, gente? Então, assim, eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vocês são bênçãos na minha vida, tá bom? Meu muito obrigado pelo carinho. E não esquenta não, gente. Eu falei aqui, eu respondi uma pessoa que apareceu falando gracinha, mas daqui a pouco, se eu tiver paciência para procurar lá nos comentários quem foi, eu só bloqueio. Bloqueio aí vai fazer graça em outro lugar. Que aí tem gente assim, que as redes sociais deles lá não dá nada, eles vêm para querer lacrar na rede social dos outros. É assim mesmo. Aí eu só bloqueio e acabou e chega. Foi época que eu ficava deprimida, depressiva por causa de comentários pejorativos. E às vezes, para que a gente obtenha essa resistência, a gente precisa apanhar. A gente precisa apanhar. Lógico que a gente aprende. A gente aprende com os nossos erros e a gente aprende até com os críticos, né? Porque vai dando força, né? Vai fortalecendo a gente com o tempo, a gente vai se adaptando, a carcaça vai ficando, sabe, calejada e aquilo que às vezes feria você anteriormente não te fere mais, porque você se adaptou. Eu precisei me adaptar, né? A esse tipo de gente que existe em tudo quanto é lugar. Mas hoje em dia, com redes sociais, com o poder da internet, né? As pessoas fazem por detrás, né, dos bastidores, por detrás de um celular, de um computador, todo mundo é corajoso, é forte para ferir, entendeu? E tem gente que é muito covarde, né? Usa esse artifício aqui que de repente era para usar para o bem, usa para o mal, né?
Aí se aproveita dessas situações para entrar, para jogar piada, para fazer isso, para fazer aquilo. Entendeu? A imagem está toda embaçada. Meu Deus, é isso mesmo? Gente, olha só, às vezes não é só o meu celular que está dando problema não, o de vocês também, tá? Porque vocês ficam reclamando, falando, ó, tá travando, tá não sei o que. Às vezes a internet de vocês tá... Vocês só ficam falando do meu celular. A internet de vocês também não são muito boa não, tá bom? A minha é ruim. Mas tem muita gente também que a internet não é boa não. A minha é só Jesus. Tá? E vocês ficam toda hora, tá travando, a imagem tá assim. O celular de vocês também não tá bom não. Tá bom, gente? Então eu vou lá no Instagram, vou dar uma atenção ao pessoal lá, gente. Vamos pra lá, gente. Vai pra lá, que aí tem como eu chamar vocês. Tá bom? Ai, gente, eu tô doida. Eu queria subir o monte com você. Eu moro no Pastor Felipe Music. Ô, Glória! Vamos embora marcar direitinho, no nome de Jesus. Eu tô com muita saudade do monte, gente. Eu gosto muito de ir pro monte, eu sinto muito Deus. Eu sinto Deus através da natureza. Missionária, mas precisa ir pra monte pra sentir Deus? Não, gente. Pelo amor, as pessoas, sabe? Por favor, gente. Não muda as coisas, não, sabe? Eu vou lá porque é um momento que eu tiro pra mim, ficar lá, sabe? Conversar, eu olho a paisagem, eu me desligo de tudo, porque eu não fico mexendo em celular, não tem filho me chamando, e pipipi, dentro de casa é sempre uma coisinha. É correio chamando, é gritaria de vizinho. No outro dia eu estava aqui no meu quarto, aqui, meditando, e comecei a orar. Daqui a pouco botaram um som altão ali. É só você me ligar, a Rita Desgramada. Aí começou a Rita Desgramada, e um som altão invadindo o meu quarto. Eu falei, meu Deus... Eu tava aqui de boa, tava aqui, sabe, orando, tentando me ligar com Deus. Aí veio o vizinho, botou tal da Rita Desgramada e um som alto, entendeu? Então, dentro de casa tem essas coisas todas. E é filho chamando, apareceu uma lacraia, sei lá, um gongorro na sala. Aí me deu um grito, eu tomei um susto. Então, dentro de casa você tem muita coisa que te distrai. E lá não, você foi ali para aquele momento. Quem vai pra monte pra ficar de conversa fiada, botando o papo em dia, levando o celular pra ficar enfurnado dentro do celular, não vai pra monte, gente. Pra que ir pra monte pra ficar no celular ou então de conversa? A gente vai pra lá pra conversar com Deus. Eu vou pra, sabe, ter aquele momento mais próximo, mais perto, que eu tô ali sem ninguém ficar me perturbando. Que aqui em casa não dá, toda hora chama. É correio, é vizinho, é criança gritando. Ela, moça, pega a bola. Não, pega a pipa que caiu aí, não sei o quê. É vizinho botando Rita Desgramada, quando não é assim, é o tal da pisadinha, não sei das quantas. E isso fica na cabeça da gente, ó. Sangue de Jesus tem poder. Eu não ouço esse tipo de música, mas você acaba ouvindo junto. Porque o vizinho bota tão alto e aquilo fica assim, ó. E esse tal de Rita Desgramada ficou assim, ó. Eu falei, meu Deus, que desgraça. Ficou assim, ó, na cabeça. E gente, não é mole não. Só Deus. Mas vambora lá. Vambora lá pro Instagram, gente. Tá bom? Beijo, gente. E a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Ixi, a bateria tá indo embora. Vou botar pra carregar um pouquinho e já entro lá no Instagram. Tá bom? Paz do Senhor Jesus. Eu amo todos vocês. Se eu pudesse responder cada um... Deixa eu botar isso aqui pra fechar. Se eu pudesse responder cada um de vocês assim, individual, sabe? Aí eu responderia muito. Porque vocês são maravilhosos. As meninas, os varões que entram aqui. Gente, vocês são maravilhosos. Eu queria responder todo mundo assim, sabe? Um por um. Mas aí quando eu termino a live, aí não tem como responder 3.000 comentários, 4.000 comentários. Não dá não, gente. Vocês não conseguiriam. Então, eu não consigo, tá bom? Mas eu já quero aqui mandar um beijão pra vocês tudinho que estão aqui. Vocês todos que fizeram participação aqui. Meu muito obrigado, eu respeito muito vocês, tá? Eu amo vocês, obrigado, vocês fazem parte do meu ministério, tá? Não, gente, é verdade, eu quero ir para o monte para buscar o Senhor, não é para ficar de conversa, porque quando eu vou com a minha secretária, que é minha amiga, a gente geralmente vai, o motorista vai com a gente, e mais duas irmãs, aí... A gente ora primeiro, a gente faz o seguinte, a gente ora primeiro no pé do monte antes de subir, a gente ora aqui para poder subir já ligado. A gente sobe, e aí a gente tem um tratado, ninguém usa celular quando estiver lá.
E a gente também não tira foto. Da gente subindo, o negócio da gente orando, a gente não faz essas coisas. Quem quiser fazer, que faça, mas eu particularmente não faço. A não ser assim, eu já tô lá embaixo, eu tiro foto lá, já desci e tal, tô lá embaixo, aí tudo bem. Aí a gente sobe. Quando chega lá, por exemplo, se for muito alto ou tal, no meio do monte também a gente ora. Aí quando chega lá em cima, a gente ora, tudo junto, canta louvores, a gente ora, depois a gente se separa e cada um escolhe um cantinho individual para botar joelho no chão pra gente poder orar. Aí a gente ora mais ou menos aí uns 40 minutos ou 1 hora. E depois que a gente vai descer, a gente se junta, se reúne, a gente ora de novo, entendeu? E aí a gente desce. Quando chega lá no pé do monte, no mesmo lugar que a gente orou para subir, a gente ora lá para descer. Chega lá, ou seja, já descendo lá no pé do monte, a gente ora para poder vir embora. Então é assim que se faz. Aí depois que a gente ora lá embaixo, que a gente já vai pro carro, aí todo mundo já pode usar o celular e... Entendeu? Porque, pô, for pra me ficar usando o celular no monte e de conversa, batendo papo no monte, pra que eu vou pra monte? Não é verdade? Monte não é pra ficar de conversa fiada, não. Monte é pra você buscar Deus e ponto. Entendeu? É um momento individual com Deus. O celular eu uso dentro de casa, eu uso na rua, eu uso em qualquer lugar. Mas lá é um momento, principalmente porque é um momento que a gente quer mais reservado pra falar com Deus. Já que dentro de casa não dá, ainda mais aqui. Eu moro no morro. Eu moro... É morro entre aspas, gente, que tem uma escadaria. Um lugarzinho, uma entradinha meio estranha. Aí tem uma escadaria. Vizinho pra tudo quanto é lado. A maioria ímpio. Entendeu? E no outro dia resolveram fazer um pagodão que botaram... E não foi com negócio de instrumento, foi batendo lata. Tu pense nessa lataria sendo batida a madrugada toda. E era Rita Desgramada, era pisada do não sei do que ter lá, e era não sei o que, contato não sei do que, umas músicas do TikTok. Ih, minha filha, foi a noite toda. Mal conseguia dormir, muito menos orar. Tu vai orar, fica não sei o que, desgramada, Rita Desgramada. Eu falei, meu Deus, ô Satanás, tu é desgramado mesmo. Sabe, fica, para. Aí tu não se liga. Tá? Mas graças a Deus, para isso que tem esses lugares reservados pra gente buscar, tá, gente? Não que eu não sinta a presença de Deus, não tem que sentir a presença de Deus em qualquer lugar. Sim, gente, mas tem coisas que distraem a gente. Até na igreja, tem gente que tá na igreja, estão ali ouvindo a palavra. Se fazer um barulhão, soltar uma bombinha na porta, todo mundo vai olhar, não é assim? É assim. Não, você se desliga logo. Uma certa feita a gente estava no culto, o irmão caiu lá atrás. Pá! A cadeira quebrou. Todo mundo olhou. Até eu. Ou tu acha que eu fiquei ali ligada ali, sem dar um... Não, todo mundo olhou. Então é assim, desse jeito. As coisas distraem a gente. Então ali é um momento pra gente. Entendeu? Mas eu vou em nome de Jesus. Manda um abraço pra mim. Missionária Gustavo Silva. Abraço, querido Pai do Senhor Jesus. Prazer tê-lo aqui. Quero lhe ver ministrar. Olha, depois você pode assistir aqui, eu ministrei uma palavra aqui rápida, né? Mas eu ministrei uma palavra aqui, mas se quiser ver ao vivo, a gente vai ter oportunidade, tá bom, minha flor? Eu só queria a live da Leandra todos os dias. Ai, meu Deus, Adão, assim eu não aguento. Poxa, minha filha, só você que quer minha live todo dia, viu? Que o povo aqui ninguém pediu, não, o povo não aguenta, não. O povo já tudo saiu. Ai, gente, obrigado, tá, gente? Carinho demais. Boa noite, fique na paz. Tassiana Lopes, boa noite. Nunca serei alguém na vida e agora que não sabe mais como mostrar isso. Usa de todos os meios. Como? Ai, gente, tá bom, depois eu vejo isso aqui. Tá bom, gente, então eu vou ficando por aqui, tá bom? Porque senão eu começo a dar atenção aqui, começo a ler aqui os comentários e eu vou ficando aqui e eu tenho que dar